paz, abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas. Mais um culto online. Maravilha, né? Uma semana abençoada. Estamos começando esse domingo abençoado. Essa noite maravilhosa na presença do Senhor. E vamos estar louvando a Deus. Vamos estar recebendo os seus ensinamentos. O Evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Que a partir de agora já está no ar para todos aqueles que crê e tirar um tempinho para conhecer mais a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou grato a Deus pela minha vida, pela tua vida, e que o Senhor já te abençoou. Amém. E eu estou, nessas mensagens que eu estou ministrando, eu estou te ensinando a trazer essas bênçãos espirituais para o nosso mundo material. As bênçãos espirituais. O reino de Deus, ele é espiritual. E é aqui nessa terra. É a graça de Deus. Então nós precisamos ter a mente de Cristo para receber essas bênçãos e vir para a nossa mão. Em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo e te agradeço neste momento pela minha vida, pela minha família, e por todas as vidas que estão nos assistindo e vão receber o maná que desce do céu, que é a tua palavra hoje, aqui, agora e ao vivo. Obrigado, Senhor, por essas vidas que creem e vai tirar um período do seu tempo para ouvir essa grandiosa mensagem, onde nós vamos falar hoje do pecado e as obras da carne. Glória a Deus. O pecado é uma coisa e as obras da carne outra coisa. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus. Hoje nós vamos fazer um culto de louvor e adoração. O que é louvar a Deus? O que é adorar a Deus? Estamos nessa noite. É um culto de ação de graça. O culto de ação de graça é gratidão por aquilo que alguém fez para nós. No caso aqui, gratidão a Deus pela nossa vida, por tudo que Ele tem fez por nós, que Ele não vai fazer, Ele já fez. Nós apenas estamos tomando conhecimento do que Ele fez e tomando posse na nossa vida, trazendo à existência as coisas que já são para nós, porque nós somos herdeiros, estamos tomando posse da vitória. Vamos cantar aqui, ó. No Novo Testamento, quando fala em água, a água é a palavra. A água era no Velho Testamento, era água, essa água física que nós tomamos, era usada na obra. Depois da graça, depois da cruz, a água que se fala é a palavra, que é o poder de Deus. A palavra é o poder de Deus. Não tem um homem poderoso no mundo, né? O poder de Deus é a palavra. E Deus nos usa, Ele opera através de nós essa palavra. Nesta noite Ele está operando através da minha vida, através da minha esposa que está aqui me auxiliando aqui. Está na técnica de som aqui. A nossa técnica de som é simples. É apenas um celular, viu? Mas é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus, né? Então nós trabalhamos nas condições que o Senhor nos dá. Maravilha, né? Então vamos louvar a Deus. Rio divino, corre hoje lá no trono do Senhor. Rio divino, cristalino, é Jesus o rio de amor. Desta água quem quiser beber, venha hoje sem mais demorar, que o rio agora vai passar. Rio divino é o Senhor Jesus. Desta água quem quiser beber, venha hoje sem mais
mais demorar, que o rio agora vai passar. Rio divino é o Senhor Jesus. Desta água quem quiser beber, venha hoje sem mais demorar, que o rio agora vai passar. Rio divino é o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Amém. Estou muito alegre, estou muito feliz, porque eu sei que a nossa mensagem, a mensagem de Deus, Ele está operando nas nossas vidas para transmitir essa palavra, esse louvor para a tua vida, querido. Eu não sei o estado que tu se encontra aí, se está feliz, se está triste, mas isso é um quadro da vida do ser humano. Nós temos tristeza, nós temos dor e temos alegria também. O próprio salmista já dizia: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Amém. Glória Então a essa que é a Deus. certeza que nós temos. A esperança, a nossa esperança é Cristo. E Ele já está concretizado na nossa vida. Nós já temos convicção de Cristo, a nossa esperança viva. Glória a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Esse hino se chama Gênesis, fala sobre a criação. Hoje nós vamos ler um capítulo em Gênesis. Hoje nós vamos ler um versículo em Gênesis. Então, quando você aí, por exemplo, ainda não conhece o Evangelho da Graça, à medida que você vai recebendo o Evangelho, a palavra, você vai nascendo de novo, nascendo de novo, nascido da água e do Espírito. A água é a palavra e o Espírito é o Espírito Santo de Deus. Você me pergunta quem sou, onde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. Estou no centro de tua vontade, e o vento sopra aonde quer. Assim sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E muitas coisas você acreditou, viveu no mundo de ilusões, depositou tua fé em homens que não pode responder suas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitas pra você, pra você, pra você, pra você. Vem sentir o poder, vem conhecer os segredos de quem te projetou com amor. Corpo e alma e espírito, elo de vida com o Criador. Você é fruto dos sonhos de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Glória a Deus pela nossa vida. Vamos perguntar aqui a nossa irmã Sônia.
o som tá beleza aí? Saindo perfeito? Glória a Deus. Então, o importante é ter um áudio de qualidade para que você possa ouvir a mensagem do Senhor e receber as bênçãos e as maravilhas do Senhor verdadeiramente. Né? Então, esse hino que nós acabamos de cantar, sonho de Deus é o propósito de Deus. Os propósitos de Deus, que ele, quando Deus criou o homem, ele tinha um propósito, e tem ainda, né? Mas esse propósito já foi cumprido na cruz. E esse propósito que ele tem é que as pessoas conheçam o que ele fez na cruz pelas nossas vidas. E receba o reino, receba a herança em vida. Porque as pessoas dizem, nós não vamos levar nada daqui. Realmente, nós não vamos levar. Mas Deus nos colocou nessa terra para comer o melhor dela. Para viver feliz, viver alegre, enfrentar dificuldades numa batalha travada, severa, onde nosso general é Cristo. Tá? O nosso general é Cristo, é quem nos dá as estratégias da guerra. E ele disse nas outras mensagens que as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, são espirituais. Amém. E eu preguei sobre as 7 armas espirituais, lá em Efésios 6, as 7 armas espirituais, que uma das armas lá é o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo fez uma alegoria lá sobre a armadura de um soldado romano, e ele colocou no mundo espiritual para nós entendermos e compreendermos. Preguei também sobre as fortalezas espirituais, sobre os sofismas, onde as pessoas colocam sofisma na mente da pessoa, fortalezas, e vem a depressão, vem o medo, e a pessoa entra na dita depressão, e tem pessoas que se suicidam, vive trancada num quarto, com medo, que é um dos sintomas da depressão. Então a palavra, ela penetra no coração e de dentro para fora produz um fruto maravilhoso nas nossas vidas. E eu sou um testemunho dessa palavra transformadora na minha vida, na vida da minha família, em nome de Jesus. Amém. E nosso Deus é o Deus do impossível. O possível nós fazemos, mas o impossível, Deus entra com a providência dele, entra com a mão poderosa dele. É onde nós não podemos alcançar, é onde nós não podemos lutar, mas nós temos o nosso general, que é Cristo. Nós temos um Deus poderoso, que aonde nós não podemos ir, ele está nos guardando, nos dando a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há Deus maior que o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Fala com as estrelas, ordena o vento e o mar. Igual ao nosso Deus não há. Não há Deus maior que o nosso Deus. O cativo faz um livre vencedor. A alma do ferido só ele pode restaurar. Igual ao nosso Deus não há. É o Deus de maravilhas, operando quem pedirá. É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz mistério dar a luz. Oh, maravilhas, faz o nome de Jesus. É o Deus de maravilhas, operando quem pedirá. É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz mistério dar a luz. Oh, maravilhas, faz o nome de Jesus.
Glória a Deus. Deus já fez as maravilhas na tua vida. Por isso, declare nesta noite e tome posse dessa vitória, meu querido, minha querida, em nome do Senhor Jesus Cristo. A vitória é nossa em nome de Jesus. Então, nós vamos, neste momento, nós vamos ministrar a palavra desta noite. Temos poucos minutos, porque nós temos um horário a cumprir, para não ficar muito comprido o vídeo. Porque, infelizmente, não são todas, não vamos generalizar coisas, mas muitas pessoas têm preguiça de ouvir a palavra, têm preguiça de ler a palavra e têm preguiça até de ouvir, de assistir, né? A própria Bíblia fala da preguiça, né? É uma das obras da carne. Nós vamos falar sobre isso hoje, se der tempo. Então vamos mudar o cenário aqui e já vamos ministrar a palavra de Deus, né? Glória a Deus. Aqui nós falamos aqui que a técnica de som aqui é simples, né? Apenas um celular, mas que maravilha, né? A gente tem que dar glória a Deus por tudo. Se você tem muito, dá glória a Deus. Se tem pouco, dá glória a Deus. Contanto que seja selado as coisas que você administra aqui nessa terra, seja selado por Deus na tua vida, né? Seja do suor do teu rosto. Então, meus queridos, aí no título da mensagem, está dizendo aqui, ó, o pecado é uma coisa, as obras da carne são outra. Antes de nós começarmos a falar um pouco, nós vamos falar só um pouco, que eu já preguei em agosto, no dia 9 de agosto, está lá no YouTube, tem 3 mensagens, 3 partes. É o bem e o mal, o pecado e as obras da carne. Por favor, você pode nos ajudar, sabe, a divulgar a palavra de Deus. Como eu vou te ajudar? Você vai lá no YouTube, já está lá, Zé Ramalho, meu canal Zé Ramalho. Eu ainda não posso gravar no YouTube direto, porque não tem ainda, as normas ainda não permitem, não tem visualizações, né? Não tem pessoas inscritas. Mas no tempo de Deus, eu não me incomodo com isso, que no tempo de Deus, Ele vai fazer sua obra maravilhosa a respeito do que eu estou falando. E vai usar você, viu, querido? Meus queridos, é você que Ele vai usar. E está lá 3 mensagens, o bem e o mal, o pecado e as obras da carne. Tem 3 mensagens, se eu não me engano, 3 ou 4, 3 partes. Não dá 1 hora, porque nós temos o período do louvor também. Nós cantamos aqui, ó, nós já estamos aqui 7 horas e 47 minutos, ao vivo, horário de Brasília, 7 horas e 47 minutos. Nós vamos até às 20h30, né? Esse culto abençoado. Aqui é um culto que não tem gritaria, não tem gente esperneando, não tem expulsão de demônio, que quem vai expulsar os demônios, que não existe isso de demônio, é criação do homem, foi inventado. A maioria das coisas que estão aí nas denominações foi invenção do homem há muito tempo atrás. É macumbaria e feitiçaria, essas coisas, né? Por isso nós temos que prestar atenção, porque Deus não habita nessas coisas. Deus não é Deus de confusão. E nós estamos aqui ministrando um culto racional. O que é um culto racional? Você vai entender tudo. Você não vai ficar em dúvida, não vai levar dúvida. Não vai dormir hoje com dúvida, porque tudo que for ministrado aqui, o Espírito Santo que vai estar aí em você vai esclarecer no teu coração. Eu apenas sou um vaso de honra de Deus. Eu sou um vaso de honra de Deus, assim como você também. É um vaso de honra escolhido por Deus. Você acredita, meu querido, que você foi escolhido por Deus? Responda aí para... eu sei que eu não vou ouvir sua resposta, mas responda aí para você mesmo. Você sabe que você é um vaso escolhido por Deus? E nesse vaso tem um tesouro dentro dele? Já pensou? Dentro de você tem um tesouro. E é esse tesouro que você precisa conhecer, esse tesouro que está dentro de você. Tesouro em vaso de barro. Nós somos um vaso de barro. Esse corpo é de barro. O pó vai voltar, o pó vai desaparecer. Mas o que está em nós, junto com o Espírito Santo, é o maior tesouro que nós temos, é a nossa vida. E essa vida já está escrito lá no livro da vida. Mesmo antes de nós vir aqui
porque nós já tínhamos sido escolhidos antes de vir para aqui. Deus nos escolheu e nos colocou nessa terra para servir de exemplos, né? Por exemplo, mas você era um camarada errado, pois é, serviu de exemplo. Porque para o homem lá fora, o meu testemunho, eu não tinha jeito. Esse aí já está derrotado, esse aí já está morto, falta só enterrar esse. Esse aí não vale nada mais. Então, pelo mal que estava habitando em mim, era um testemunho também, porque hoje eu estou dando o testemunho do que Deus transformou a minha vida pela sua palavra. Está vendo, meu querido? Então acontecem muitas jornadas nas nossas vidas, do mal, de bem, que depois, quando a gente senta e vai concluir as coisas, a gente vê que Deus tem um propósito na nossa vida. A gente volta atrás e vê tudo que passou, e vê hoje que Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na tua vida. Então, vamos falar sobre o pecado. As mensagens estão lá no YouTube, no mês de agosto, está lá tudo numerado, tem o nome da mensagem, o bem e o mal, o pecado e as obras da carne. Eu até anunciei para hoje falar sobre o pecado é uma coisa, as obras da carne é outra. E esses assuntos a gente tem que estar sempre falando, que são assuntos polêmicos. Por exemplo, a pessoa que não conhece diz que é um pecador. Se você é um pecador, meu querido, você se considera um pecador, Cristo morreu em vão pela sua vida. Porque a palavra diz que na cruz ele destruiu o pecado. Não existe mais aquele pecado do que você está falando sem saber. Mas hoje eu vou esclarecer para que você entenda o que é o pecado e as obras da carne. Né? Não vou falar sobre a mensagem que já tem lá no YouTube, que é muita coisa, tem 3 partes, 3 horas mais ou menos. Né? 3 vezes 4, é 1 hora e tantos, as 3 partes lá, porque tem um louvor também incluído no meio. Então vamos aqui abrir nossa Bíblia em Romanos 5. E depois vamos lá em Gênesis. Porque é a mesma coisa da lei de Moisés, Romanos 5, né? Vamos aqui rapidinho, porque o relógio, quando nós estamos trabalhando, o tempo passa rapidinho. Quando nós estamos sem fazer nada, o tempo demora mais. O tempo passa do mesmo jeito, só que para nós a gente achamos que demora. Né? Porque nós não estamos gastando energia, estamos parados, estamos ali no paradão. Mas graças a Deus, aqui no meu lar, hoje é um dia de descanso e eu não fico parado. Faço uma coisa, faço outra, e principalmente louvando a Deus, tocando, cantando, eu junto com minha esposa, lendo a palavra, ministrando a palavra para nós mesmos. E a palavra, antes de chegar aí, é para mim. E para quem está aqui, assistindo aqui nessa sala, em nome de Jesus. E eu sei que Deus nos honra. Não vai ter 1, 2 ou 3 ouvindo essa mensagem, não. Eu sei que tem mais gente ouvindo, porque Deus honra os vasos que Ele escolheu. Essa é a convicção que a gente temos, a alegria que a gente temos de servir a Deus. De servir a Deus, que Deus nos honra, querido. Olha, o homem pode não te honrar, mas esse Deus que nós servimos, Ele honra. Nos honra. Ele é fiel. Mas Ele não vai fazer aquilo que nós queremos. Ele faz conforme a vontade dEle. Não é aquilo que nós queremos. Porque já pensou se Deus desse 1 minuto de poder na tua vida? 1 minuto só. O que é que você ia fazer com esse minuto de poder? Aliás, que nós temos o poder de Deus, porque nós somos usados como vaso, mas é para fazer o bem. Não é para fazer a maldade. Uma vez a pessoa, se eu fosse Deus, eu matava fulano de tal, eu tirava aquele não presta, né? Mas às vezes aquela pessoa que não presta está ali como um testemunho para depois. Está ali porque Deus permitiu. Porque o bem e o mal, quem criou foi Deus. Se Ele criou o bem, quem criou o mal foi Ele. Nós vamos ver aqui, nós vamos ler aqui também. Vamos ler aqui Romanos 5:12. O maravilhoso de Deus, querido, é que quando eu nasci,
Eu não era mais gentios, porque os gentios que estavam na época de Jesus, né, era gentil. Nós, quando nascemos, nós já nascemos escolhidos, eleitos por Deus. Então, nós já fomos adotados antes de nós nascer aqui. Nós já nascemos como filhos. E os filhos têm a palavra gravada no coração e na mente. Amém. No entendimento. E quando nós começamos a ouvir, nós começamos a entender que desde a nossa juventude, desde que nós nascemos, Deus já tinha esse propósito que nós estamos entendendo hoje na nossa vida. Nós entendemos o propósito de Deus, não é lá atrás, não é agora. Agora na sua vida, você vai entender e compreender o propósito de Deus. Ah, mas eu estou passando um momento de dor, perdi fulano de tal. Tudo está no controle de Deus. Deus sabe todas as coisas. Eu perdi meu pai, tem minha mãe ainda. Mas eu sei que meus irmãos, minha mãe, eu, todos nós vamos chegar um dia que nós vamos partir daqui. No dia que um de nós for, a dor, a gente não se conforma. Se entristece, chora, fica a dor de perder um ente querido é grande. Mas a gente tem que compreender que tudo que eu vou ler aqui foi o que aconteceu. O próprio homem escolheu isso. Porque quando Deus criou Adão, ele criou Adão eternamente. Mas ele deu uma opção a Adão, que nós vamos ver daqui a pouco. Essa opção. 5:12. Ô glória, né? Portanto, esse texto aqui fala de Adão e Cristo. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Né? E depois que Adão pecou, que pecado era essa? Chama-se transgressão. O que é uma transgressão? Desobediência. Adão desobedeceu a Deus. Vamos ver essa desobediência. Vamos voltar lá no início da Bíblia. Eu sei que você é um servo de Deus, e está com a sua palavra aí. O primeiro livro da Bíblia. Não tem que procurar, é só voltar lá na primeira página da Bíblia, capítulo 2, do 9 ao 17. Né? O capítulo 2 vai falar a formação do homem. Né? Deus aqui já tinha criado o homem e a mulher, lá no primeiro capítulo. Mas aqui ele vai contar como criou. Ele faz e depois aqui na Bíblia conta como foi que fez. Então, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo como as coisas vão acontecendo no mundo e na nossa vida. Porque tudo isso aqui está relacionado conosco, seres humanos. Né? Vamos ver aqui no capítulo 2, versículo 9 em diante. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está vendo? Quem criou o bem? Deus. Até aqui o bem e o mal, né, já estava no mundo, mas não tinha sido executado ainda. Vamos ler mais. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento e do mal. Até aqui está tudo bem. Né? Aí vai falar dos rios que Deus criou, o versículo 11. O ouro desta terra é bom. O versículo 13. Né? O versículo 15. Né? Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Eu falei aqui nas outras lives que um camarada falou que queria achar quem criou o trabalho. Aqui pela primeira vez o homem vai trabalhar. Deus criou Adão, mas não deixou ele lá dormindo e só comendo no jardim do Éden, não. O que é que ele mandou Adão fazer? Ó? Colocou ele lá para cultivar e para o guardar. Cultivar o que é? Plantar, tirar as ervas daninhas das coisas que ele ia comer para as hortaliças, as plantas produzir. Porque a erva daninha mata as plantas. Eu sou jardineiro, paisagista, eu conheço isso. Né?
Então, ele pôs Adão no jardim para tomar conta, cultivar e guardar. Então, ele trabalhava. Então, a palavra diz que o obreiro é digno do seu salário. Graças a Deus eu tenho um salário bom, mas não do povo. Não de tirando do suor das outras pessoas, de dízimo, de oferta, não. Eu tenho um salário porque Deus me abençoou na cruz e me deu um trabalho digno. E eu sou digno, eu sou digno do meu trabalho. Assim como minha família, nós somos dignos do nosso trabalho. Trabalhamos honestamente, né? No pesado. E damos valor, né? Eu sou orgulhoso. Meus irmãos, tudo é formado na faculdade. Eu fiz até na época era o 2º grau, né? Mas eu não tenho inveja deles e dou glória a Deus porque eles estão bem, graças a Deus. Meu pai esforçou, suou para dar os estudos para ele, para mim também, só que eu não quis. Mas eu estou alegre porque o trabalho que eu tenho, Deus também me deu esse trabalho maravilhoso. Então a gente não deve ter inveja de ninguém, meu querido. Quando você vê uma pessoa que está prosperando na vida, você deve dar glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esta vida. Que o Senhor continue prosperando para que ele cresça mais e mais. Né? Que a inveja é uma obra da carne e Deus não agrada disso. Né? Então, glória a Deus por isso. Né? Meus filhos, nós pusemos para estudar diante das nossas condições, os netos, né? Diante das nossas condições, que chega um momento que a gente não tem condições, mas tem a prosperidade de Deus. Deus não desampara os seus filhos, de maneira nenhuma. Né? E nós que servimos a Deus, nós temos uma vida de rico. Nós comemos o melhor dessa terra, né? Tudo que o rico que não conhece a Deus tem, nós temos. E maior do que ele tem, porque sabe por quê? Porque nós temos Deus, nós conhecemos Deus, nós temos intimidade com Deus. Está entendendo, meu querido? Isso é importante na nossa vida. Isso é o tesouro na nossa vida é Deus. O maior tesouro na nossa vida é Deus. Eu costumo falar que primeiramente é Deus, segundo a família, e em terceiro lugar as outras coisas desse mundo. Faça isso para ver. Priorize Deus na tua vida e tua família para ver se tua vida não vai mudar. Tua vida vai mudar, porque a palavra diz que muda. Nós estamos já lemos o 9, já estamos lendo o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Essa palavra aqui, vamos traduzir ela, cultivar aqui, vamos ver aqui na Bíblia, aqui tem lavrar, cultivar, lavrar, arar, tá vendo? Cultivar, arar, lavrar. Então, era um trabalho. Então, Adão estava ali, ele trabalhava. Né? Não é como as pessoas pensam, falta de conhecimento, pensam dessa maneira. Continuando, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Até da árvore da vida, Adão comia dos frutos dela. Ele já tinha a vida eterna. Deus criou ele com a vida eterna. Mas ele deu ordem lá no início da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não era para ele comer. Vamos ver aqui, ó. No versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No dia que comeres dela, certamente morrerás. Então, até aí, Adão, ele tinha vida eterna, né? E não conhecia o mal ainda, nem tampouco o bem, porque ele estava lá no jardim. Ele, a esposa dele e os filhos que já a mulher dele estava produzindo filhos. Lá antes, no primeiro capítulo, fala que Deus deu ordem para Adão e Eva, quando ele criou a mulher e depois de Adão, ele deu ordem para o casal encher a terra, povoar a terra. Isso é outro estudo mais profundo, que agora nós não vamos entrar nisso aqui, leva tempo para várias mensagens, mas essas mensagens também
as mais importantes hoje é no Novo Testamento, no Evangelho da Graça. Nós estamos voltando aqui para te explicar a história de antes e o que está acontecendo hoje. Então, o que foi esse pecado de Adão? Essa ordem aqui, ó. Olha, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Quando Deus dá uma ordem para nós, uma instrução, e nós seguimos ela retamente, nós estamos obedecendo a ele. Quando nós não cumprimos a ordem de Deus, nós desobedecemos a Deus, transgredimos, pecamos. Desobedecer a Deus é o pecado que estava aqui. Ó. A transgressão de Adão, a desobediência. Não vamos ler adiante, você pode ler em casa o que vai acontecer. Adão, ele vai comer dessa árvore e conhecer o bem e o mal e desobedece a Deus, a ordem de Deus. Transgrediu o mandamento de Deus aqui. Ó. Uma ordem era um mandamento de Deus. Nós vamos falar também sobre os mandamentos da lei de Moisés, que hoje para nós está desativado. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, aqueles mandamentos, ficou tudo para trás. Mas na graça tem mandamento? Tem também. Tem uma única lei na graça, que é a lei da fé. É pela fé. Viu, querido? Isso é muito difícil de você compreender, porque eu sei que no lugar que você estava nunca pregou isso que eu estou pregando aqui. Que isso aqui, quando Paulo saiu, apareceu lá naquela região com esse evangelho, os judeus perseguiram Paulo até matar ele. Porque quem matou Paulo foi executado pelos romanos, mas com a ordem dos judeus, da mesma forma que Jesus. Quem matou Jesus na cruz foi os romanos, executou a sentença, mas executou a sentença de morte, mas o veredicto foi dado pelos judeus. Sabia disso? Foi. Lê a palavra que você vai compreender. Então aqui nós vemos que o pecado de Adão era a desobediência da ordem que Deus deu. Ele disse, ó, certamente no dia que comeres, morrerás. Então, antes disso, Adão tinha a vida eterna. E aí o missionário, pastor, me chame do jeito que você quiser, eu sou embaixador de Cristo. Eu já tive o título de pastor, rasguei, porque depois da cruz não existe pastor humano como título, como cargo. Depois da cruz, os 5 dons ministeriais são dons ministeriais, que hoje, aqui nesse momento, eu estou executando esses dons de pastor, de apóstolo, de mestre, de profeta e de evangelista, porque essa palavra está indo contra você, estou te evangelizando, levando conhecimento do que Cristo fez na cruz por mim e por você. Né? Então, Adão desobedeceu, ele tinha vida eterna, então certamente morrerá. Então, entrou pela desobediência de Adão, vamos ler aqui em Romanos de novo, 5:12. 5:12. A pensou se a denominação pregasse a palavra, o tanto que as pessoas iam amenizar o sofrimento delas que estão aí, porque do jeito que estão pregando lá é uma religião, segue a homens, sistema religioso, segue a homens, mandamento de homens, que a Bíblia fala, é mandamento de homens, não é mandamento de Deus. Então se torna uma religião. E o religioso não tem acesso a Deus, vive pela sorte. Eu peço desculpa por falar a verdade a você, mas é a realidade. Ó. O religioso vive pela sorte. Ele fala de Deus, teme a Deus, mas não tem conhecimento, não conhece quem é Deus. Eu já fui assim, eu não conhecia quem era Deus. Eu seguia o ministério que eu estava, tinha as ordens para eu elaborar. Até o que falar, eles me davam o que eu falar. Então as denominações são assim, tem um pastor, o presidente, que é o dono da igreja, é o dono, todos os benefícios vai para o dono. É ou não é? É ou não é? Não responda aí para você mesmo. Os benefícios só vão para o dono da denominação. Os membros podem morrer de fome,
precisar disso, daquilo, que eles não dão assistência. É poucas igrejas, pouca denominação que ajuda os pobres. E mesmo no tempo de Paulo, no tempo de Jesus, os dinheiros que entravam era para ajudar os pobres, os necessitados, tanto de fisicamente como espiritualmente. Vamos ler que o relógio aqui está violento. Romanos 5,12. Glória a Deus. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, quando é que passou a não ter lei? Está falando aqui já da lei de Moisés, porque a transgressão de Adão, Deus deu a lei de Moisés, porque o povo, quando saiu do Egito, não tinha lei, não tinha como Deus disciplinar o povo. Aí foi adicionada a lei, até Jesus vir. E quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, a lei encerrou. Cessou ali, acabou a lei. Aqui está em Romanos 10, aqui, ó. Vamos passar aqui, 10, 4. O fim da lei é Cristo. Já está na minha mente gravado, ó. 10, 4 aqui, ó. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, para você viver o reino de Deus em vida aqui nessa terra, você tem que crer por aquele dom que nós já explicamos aqui. Se você não crer, vai viver na miséria espiritual. Eu já pedi perdão por falar a verdade, viu? Estou falando a verdade. Tem pessoas que vão se sentir magoadas por não conhecer a verdade, e a verdade choca a pessoa. Né? O fim da lei é Cristo. Então nós estamos vivendo o Novo Testamento, Cristo Jesus ressuscitado. Nós não podemos ver, ele é espiritual, ele é um espírito. A Bíblia chama o ministério do Espírito. Nós estamos vivendo o ministério do Espírito. Pecado, né? Adão, aqui ó, 5,12 de novo. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado, a desobediência, assim como entrou o pecado, a desobediência, a transgressão, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Desde Adão até Moisés vigorou até Jesus disse, está consumado. Moisés, até ali tinha a lei de Moisés. Quando Jesus disse, está consumado, morreu, acabou a lei ali. Ó. O fim da lei é Cristo, ressuscitado. Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Né? Todavia não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos parar aí. Né? Então, a morte entrou pelo homem, Adão, e a vida eterna entrou por Jesus Cristo. E está falando aqui que a gente, nesse mundo, reina em vida. Reina em vida. Você conhecendo Jesus Cristo, a graça, o Evangelho da graça, você vai receber a herança e vai usufruir dessas bênçãos do reino em vida. Aí você precisa ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é o Evangelho da graça. Não é aquele Evangelho que as pessoas... Leia aí no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, aqueles são livros de história. Está contando a história de Jesus de Nazaré, a história do anúncio do reino de Deus, da morte, a morte de Jesus, filho de Maria, e muitas
muitas coisas está contando lá, é histórico, livro histórico, está contando a história. A graça só foi revelada depois da ressurreição a um apóstolo chamado Paulo. Isso aí eu sei que muitas pessoas não acreditam porque nunca ouviram isso. Só as pessoas que já estão na graça já tem mais de 16 milhões no mundo vivendo essa graça de Deus. Essa graça de Deus, meu querido, nós não vamos em templo, congregar em templo dizendo que é uma igreja, porque a igreja somos nós. Quando Jesus morreu lá na cruz, que o véu se rasgou de alto a baixo, que a presença de Deus significava, tinha uma arca lá no Santo dos Santos, e aquilo lá significava que Deus estava lá. Mas as pessoas não tinham acesso a Deus. Só quem tinha acesso a Deus era o sacerdote. E a bênção era dada através do sacerdote. Hoje não, é diferente. Quando o véu se rasgou e Deus saiu, aquele símbolo da presença de Deus saiu lá de dentro, hoje ele habita em nós. E todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Pelo véu. O véu era Jesus. Jesus rasgou o véu, a separação, a inimizade que tinha. E agora todos que estão na graça de Jesus, que conhecem a palavra, têm acesso a Deus. Não precisa você pedir um homem, intercede por mim, ora por mim. Não. Quem ora por você é o Espírito Santo de Deus. Você deve orar como? A oração é diferente. Eu vou dar um culto aqui também, uma meditação sobre como orar em graça. Não é diferente. Senhor, passar a noite de joelho dobrado lá, não adianta mais. Era da lei de Moisés. E para o monte passar a noite igual eu passava, jejuando, é tudo da lei. Mas esse homem na internet está falando, é a palavra, é a verdade de Deus, era da lei, meu querido. O batismo nas águas era da lei. Era da lei, Moisés. O nosso batismo, lá no próprio evangelho, que você chama de evangelho da circuncisão, diz lá que João Batista disse, eu batizo com água, mas virá um que é mais poderoso que eu, que batizará com o Espírito Santo. Nosso batismo é pelo Espírito Santo. Como é isso? É o conhecimento da palavra. Quando você passa a crer na palavra, o Espírito Santo é ativado na tua vida. Você foi batizado com o Espírito Santo, selado. Glória a Deus. Agora você acredita se quiser. É a verdade de Deus, né? Mas se chegar um homem aqui poderoso, um doutor vindo lá de São Paulo e falar essas palavras, você vai acreditar. É igual aquele quadro de Leonardo da Vinci, aquela mulher, Mona Lisa, né? O quadro, quando estava na mão de um homem que não valia nada, não tinha valor. Né? O Leonardo da Vinci pintou aquele quadro, não tinha valor nenhum antes. Tem a história disso aí que eu estou contando. Que ele caiu na mão de um homem que não era famoso, mas quando caiu na mão de um homem famoso, o quadro original vale milhões. Não é de real, não, é de dólares. O original. E outros quadros também. Então, o ser humano é desse tipo. Valoriza aquele que tem fama. Né? E por que Jesus, quando o primeiro Jesus, filho de Maria, chegou aqui, ele não escolheu doutores, ele não escolheu pessoas famosas, ele escolheu os mais humildes lá de Jerusalém. Pescador, trabalhador braçal. Pessoas que não valiam nada em meio à sociedade. Para a sociedade, para o homem social. Nós não valemos nada para o homem social poderoso, o rico de dinheiro, de bens materiais. Nós não valemos nada. É tratado como escravo, como cachorro. Para alguns, não estou generalizando todos, porque tem muitas pessoas que têm muitos bens, mas nos trata dignamente. Mas alguns da sociedade te dão um tratamento negativo. Responda aí para você mesmo se é ou não é. Tem pessoas que pisam nas pessoas para ter uma posição social. Aí a gente assiste o desfile de 7 de setembro, ele está lá todo empalitosado lá. Ali para ele era uma honra estar ali sendo visto pelo povo, ó, assim, ó. E nós somos diferentes, nós que estamos em graça, a palavra diz que nós já somos a glória de Deus. Nós somos a glória de Deus. Jesus morreu na cruz por nós, filho. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Nós somos a glória de Deus. Quando Jesus ressuscitou, a glória de Jesus subiu. Porque quando ele ressuscitou, ele me salvou, me tirou do lamaçal do pecado.
Me tirou da miséria. Me tirou daquela vida miserável que eu vivia. Hoje eu vivo a vida que Ele disse, tenha vida e tenha em abundância. Essa é a vida que Ele me deu. Viu? Eu posso não ter riqueza em bens materiais, em dinheiro, mas eu tenho a maior riqueza que Ele me deu, que é a prosperidade dele, e ninguém me toma essa prosperidade. O que está aqui dentro de mim é maior do que o que está lá fora, e ninguém me toma. Olha essa pandemia, as denominações que se diz igreja, está tudo fechada. Estão abrindo aí com a metade do povo. Isso não é de Deus, não. A coisa de Deus, porta que Deus abre, homem não fecha. E porta que Deus fecha, homem não abre. Isso não é de Deus, não, querido. Agora, olha aqui a verdadeira igreja de Deus. Eu e muitos que estão pregando nesse dia, nessa noite, a verdadeira palavra de Deus. Outros estão aí nas denominações ainda com um pouco de pessoas, porque eles dependem do dinheiro do povo, do salário deles. É uma empresa. A única empresa que o povo é que paga o salário do patrão. A igreja evangélica que está aí, a denominação que chama igreja evangélica, é a única, é uma empresa, tem estatuto, eu tinha uma. Fechei. Hoje eu sirvo ao Deus verdadeiro. Viu? Conheci a verdade, fui liberto dessas coisas, desse engano, o engano do sistema religioso. É uma empresa que os empregados é que pagam o salário do patrão. Você já sabia disso? Os empregados daquela empresa é quem paga o salário do patrão, e é um salário alto. Andando de jatinho, helicóptero, e os escravos lá, assalariados, na miséria, dormindo no chão. Aí você tem que vender sua geladeira, você tem que vender seu colchão e trazer para cá, senão você não recebe a bênção de Deus. Deus não é uma religião, nem Deus barganha com o homem. Se você está fazendo isso, você está no engano, está perdendo seu tempo, está perdendo seus bens. Viu? Eu recebi as bênçãos de Deus, eu tenho um salário maravilhoso, graças a Deus. Tem dia que eu trabalho, tem dia que eu não trabalho, mas o que eu ganho é suficiente para mim ter uma vida em abundância. Ô, glória, não vai dar tempo, vai ter outra parte, viu? Glória a Deus, porque se fosse falar de mim mesmo, eu não tinha palavra, mas o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa noite. Porque nós temos o Espírito Santo ativo na nossa vida, Ele é quem fala na nossa boca, Ele opera através de nós, Ele está operando nessa noite, falando a verdade. Viu? Glória a Deus. Nós estamos aqui em Romanos, nós já lemos aqui. Vamos voltar lá no 3, capítulo 3 de Romanos também aqui, ó. Vamos ler uma parte aqui, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, porque não há distinção. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. O sistema religioso só lê até aqui, ó. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí não lê embaixo. Não lê o próximo versículo, o contexto. Né? As pessoas que pecaram não é nós mais. Nós não pecamos aquele pecado de Adão, nem da lei, a transgressão da lei, que era a mesma desobediência. Porque quando nós nascemos, Jesus já tinha morrido e já tinha aniquilado o pecado na cruz. Viu, meu querido? Ele já tinha aniquilado o pecado na cruz. O pecado de Adão, o pecado da transgressão da lei. Ele anulou tudo. Né? Então, nós vamos ter essa primeira parte e na quarta-feira nós vamos concluir essa mensagem, porque não dá tempo. É muita coisa para ministrar e o tempo é pouco. Aqui nós já estamos a 8h22. Nós vamos encerrar a 8h30. E o tempo, vê como o tempo passou rapidinho? Vamos ver aqui, ó. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Aí eles fazem uma campanha e dizem: venha fazer a campanha de libertação 7 sexta-feira, 7 quarta-feira, 7 domingo, para você ser liberto. Quem fez a redenção, a libertação foi Cristo lá na cruz, querido. Você está enganando você. E você caindo nessa cilada. Eu já caí muito tempo. Fazendo a campanha das muralhas de Jericó. Isso era do Velho Testamento. Não é campanha não. Não existe. Não tem nenhuma campanha aqui na Bíblia que fala que é para você fazer campanha aqui. De Gênesis ao Apocalipse não fala para você fazer campanha em lugar nenhum.
Né? Lá em as muralhas de Jericó foi uma estratégia que Deus deu lá, uma estratégia de guerra, que era guerra. Era uma estratégia de guerra. E a Bíblia diz hoje no Velho Testamento que a nossa guerra, a nossa luta aqui, as nossas armas não são carnais. Se você estiver lutando com armas carnais, fazendo campanha, você está perdendo seu tempo. As nossas armas são espirituais. E uma das principais armas é essa aqui, a palavra de Deus. Porque Deus não manda recado para o homem diz, Deus falou comigo ontem de madrugada e ele mandou um recado para você. Eu não acredito nisso não, que é mentira, viu? Isso é coisa do homem, para enganar. E é adivinhação, é feitiçaria e às vezes dá certo também. Vamos concluir aqui essa parte de hoje. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Jesus Cristo, e a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Então, as pessoas que pecou antes, quando Jesus morreu na cruz, esse pecado para Deus não existe mais. Não. Você nasceu depois da cruz, você não é mais gentil. Se você é um eleito de Deus, você não é mais gentil, já é um filho de Deus. Falta conhecer Ele. E eu estou aqui para te ajudar, a ensinar o apostolado. O apostolado é isso que eu estou falando aqui. A graça é o que Jesus fez na cruz. O apostolado é o ensinamento da graça. Ensinando o que Ele fez na cruz para tu compreender que você não precisa fazer nada, Ele já fez. Você precisa obedecer a sua doutrina que está aqui nessas 14 cartas que o apóstolo Paulo escreveu para nós, de Romanos a Hebreus. Nós vamos concluir agora. Então tem muita coisa para falar aqui, os tópicos estão anotados aqui, ó, e na quarta-feira nós terminamos, e pouco a pouco você vai entendendo e compreendendo, né? Não é só para concluir aqui o que eu falei aqui, ó, em Efésios aqui, que eu falei que pastor, depois da cruz, não existe. Existe um pastor e um sacerdote, mas é Cristo. A Bíblia fala desse pastor. É o nosso pastor e o nosso sacerdote. Nosso pastor não é homem, querido. Eu estou aqui como um embaixador de Cristo, eu estou aqui como um representante de Deus para te ensinar, chegar ao teu conhecimento o que Ele fez lá na cruz por ti. Tá? Onde é que eu... Efésios 4:11 aqui, ó. Antes de nós ler o 4:11, o contexto está aqui, ó. Versículos 4, 7. Efésios capítulo 4 e versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Aqui é o contexto. O dom de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, Ele levou o cativeiro e deu dons aos homens. Não é cargos, nem títulos. Um homem põe a mão na cabeça do outro, está ungindo, você é pastor a partir de outro. Mas é pastor do ministério dele, da empresa dele. Né? Se sair de lá, para ele não vale mais nada. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja não é aquelas 4 paredes, a igreja somos nós. A igreja diz aqui, ó, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Nós somos santos no Espírito. O nosso corpo tem defeitos. Por isso que tem um evangelho, para os defeitos que tem o nosso corpo, nós evitarmos os defeitos, que é as obras da carne, que nós vamos falar na quarta-feira. O pecado é uma coisa, as obras da carne é outra. Não confunda o pecado. E ele lá confunde que você é um pecador, é o verme de Jacó, e você não é nada disso. Diz que você não vale nada. É mentira, nós valemos para Deus. Porque nós fomos comprados por um bom preço pelo sangue de Jesus. Amém. Diga amém aí, meu querido. Amém. Glória a Deus. Receba a palavra. Se você acredita, receba a palavra, diga amém. Você vale muito, você vale mais que ouro do que prata.
porque o preço que você foi pago para nascer, para viver uma vida em abundância, foi o sangue de Jesus derramado lá no Calvário. Ele fez a redenção pela tua vida. Não foi homem, não foi campanha de 7 dias, não foi um homem que pôs a mão na tua cabeça e te ungiu e disse: esse óleo vai te curar, esse envelope vai te curar, essa água vai te curar. Não, foi o sangue de Jesus lá na cruz que te fez tudo, te curou, te salvou, te santificou e te deu a vida eterna. Crê nisso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então é isso aí, querido. Quarta-feira nós continuamos. Eu quero deixar aqui a minha gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela minha família e pela vida de todos que nos assistem, porque eu estou levando ao conhecimento dessas pessoas a tua palavra. E eu digo nessa noite, graça e paz, abençoados e abençoadas. Amém.